Se eu for olhar para as relações de casal, quando a gente está com o outro, ou seja, numa relação de muita intimidade, tanto física, sexual, emocional, uma intimidade em diversos níveis, a relação de casal, ela acorda em nós células dormidas de desamor por nossos pais. Quem disse isso foi o João Garriga. Ele traz essa reflexão. E é verdade. Pode parar e procurar. Na minha realidade como psicóloga e como facilitadora de constelação, toda vez que eu trabalhei com alguém que quis olhar para as questões da vida afetiva, de uma maneira ou de outra, os problemas estavam relacionados à origem, aos pais, à família. Então, não tem como não olhar para isso. Precisamos sim olhar para a origem. Agora há pouco mesmo, eu estava atendendo uma sessão de terapia e a queixa inicial da pessoa era ali o cônjuge. Algo que ela se sentia desconfortável ali no cônjuge. Fomos olhando. Final da sessão, chegamos no padrão que ela estava repetindo ali com o cônjuge, que era o padrão da relação com a mãe. Maravilha! Essa pessoa tomou consciência do padrão. Essa pessoa tomou consciência da dança que ela desempenha com o cônjuge. Essa expressão, olhando para a relação de casal, né? Qual é a dança que o casal faz? Também é uma expressão que o João Garriga aqui utiliza, tá? Vou dar os créditos para ele, porque não é meu. E pela lei do pertencimento, a gente tem que ser coerente. Isso é dele. E faz muito sentido para mim, sempre que eu vou trabalhar algo da relação de casal. Qual é a dança que o casal desempenha? Quando o João Garriga fala disso, da dança, ele, na verdade, ele está olhando para a dinâmica do casal. Ó, a pessoa que eu atendi agora há pouco estava repetindo aquilo que ela aprendeu lá na infância com a mãe e que ela julga a mãe até hoje. Então, ela se emaranha com a mãe e essa pessoa, então, leva esse emaranhamento para a vida dela. E vai repetir isso com o cônjuge, com certeza. Bom, qual é a dança do casal? Cada casal, principalmente quando tiver problemas, essa dança pode ser uma dança positiva também, tá? Pode ser a dança saudável, pode ser a dança leve. Mas, se eu não consigo ter um relacionamento fácil, leve, que satisfaça aquela primeira condição, que flua, então eu preciso buscar o autoconhecimento para começar a me cuidar, para começar a olhar para aquilo que está atravancando esse fluxo na minha relação de casal. Bom, então, para eu falar da relação leve, da relação fácil, eu vou precisar falar um pouco da relação adoecida. E a relação adoecida é aquela em que o amor não flui. É aquela em que tem uma paixão que ela é desgastante. Aquela em que os sentimentos são turbulentos e consomem e dilapidam a nossa energia. Quando eu falo disso, eu estou falando de doença. Não só da doença emocional. Mas veja bem, se eu vivencio algo em minha vida que
que dilapida a minha energia, o meu corpo ele vai reagir a isso. E aí as doenças podem vir. E aí, alguns casais ficam uma vida juntos assim. Por quê, Inês? Infelizmente, o adoecimento gera vínculo também. Porque através do adoecimento na relação afetiva, acontecem trocas negativas. E, pela lei do equilíbrio, as trocas negativas também fazem vínculo. E aí vai depender muito de como a gente vivencia essa troca negativa. Será que a cada vez que o meu companheiro, será que a cada vez que eu me sinto atingida por algo do meu companheiro, e é algo que me machuca, que eu não fico bem de alguma forma, será que eu entro num movimento de guerra com ele e quero pela minha vez atingi-lo mais ainda, machucar ele mais forte ainda? Porque tem aquele lado nosso muito animal, muito guerreador, que quer entrar nesse movimento. Porém, se eu faço isso, eu talvez esteja iniciando ou esteja ao longo de uma guerra com o companheiro ou a companheira. E aí, a troca negativa gera vínculo. E aí, o casal pode ficar junto 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. No conflito, na dor. De uma forma que mais se machucam do que vivenciam aqueles momentos em que tudo pode ser leve. E casais assim, através dessa troca negativa, geram vínculos tão profundos, numa simbiose de dor, que fica difícil até pensar na mudança. Porque quando a gente fala de um casal adoecido, como esse perfil que eu estou descrevendo aqui agora, quem está de fora facilmente pensa assim, ué, mas por que esses dois então ou muda ou separa? Não é? É facinho quem está de fora, é facinho olhar para isso, né? Por que não separa? Por que não mudam e fazem de uma forma mais saudável a relação? Bom, cada um de nós tem o seu porquê de estar aí no adoecimento. Cada um de nós tem em si as suas dificuldades com a mudança na relação ou com a possibilidade de separar. E aí, a hora que a gente fala disso, talvez isso mexa em profundas feridas em nós. Feridas que talvez a gente nunca nem tenha olhado. E aí eu te sugiro, quando a gente fala de mudança, por que a mudança é tão difícil? Ó, a pessoa que eu falei agora há pouco que eu atendi, ela tomou consciência durante a sessão que ela repetiu um padrão dela com a mãe. Se a gente vivencia isso inconscientemente pela vida toda, a gente não vai mudar tão facilmente, porque aqui a gente está falando do vínculo com a mãe. O mesmo se dá com o pai. É um vínculo de amor, um vínculo extremamente profundo na nossa criança interna. Aí, quando eu olho para isso, eu consigo entender a dificuldade de algumas pessoas de mudar na relação afetiva. Ó, essa pessoa que eu acabei de atender, será que ela vai conseguir mudar?
Provavelmente sim, porque ela tomou consciência do padrão, ela nunca tinha olhado para isso. E aí o adulto dela olhou, a parte racional. E eu deixei de tarefinha de casa para ela, que ela olhasse quais outras relações que ela vivencia baseada nesse padrão. E que ela olhasse também ali para o cônjuge e percebesse que tanto que eu quero viver uma relação saudável ou que tanto que eu quero perpetuar este padrão de lealdade familiar. E aí, quando a gente olha com consciência, a gente pode escolher. Então, aí é que reside a melhor possibilidade de quem vive na relação afetiva um emaranhamento com a família de origem.